Então, vou dar bom dia a todos, nossa última sessão do Centro de Estudos do ano, né? Já estamos dia 16 de dezembro de 2022, e a gente recebe, né, assim, com uma grande honra, o Dr. César Abreu, que vai falar para a gente sobre quando o cariótipo não é suficiente. A gente está vindo, né, encerrando o mês da medicina fetal, né? Essa é a 4ª aula. Então, fechar com genética, né, que está dentro do contexto. O Dr. César Abreu, ele é médico geneticista pelo Hospital das Clínicas da UFMG, pela EBSER e Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e também é membro do Serviço de Medicina Fetal do Hospital das Clínicas da UFMG. Quem vai estar com ele como debatedora e representando o departamento é a professora Luana Parola, que é professora adjunta do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, é ginecologista e obstetra com área de atuação em medicina fetal, né? Fez residência também no HC, e também é membro do Serviço de Pré-Natal de Alto Risco do Vila da Serra Oncoclínicas. Então, é um prazer ter vocês dois aqui hoje. Fique à vontade. Pode começar, Mariana? Pode sim. Gente, bom dia, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é César, sou médico geneticista pelo Hospital das Clínicas, também sou médico geneticista pela Prefeitura, faço parte do Serviço de Medicina Fetal, no aconselhamento de pacientes e casais que chegam e necessitam de aconselhamento genético. Eu sempre digo que é um grande prazer estar junto com vocês, principalmente lá na medicina fetal, que eu aprendo cada dia mais, e é uma troca muito gratificante para mim. Agradeço a Mariana pelo convite, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns exames, especialmente sobre essa questão de cariótipo, né? Quando ele não é suficiente, quando é que a gente usa, quando é que a gente necessita de recursos mais avançados. Estão me ouvindo bem? Se não estiver me ouvindo, me falem, pode interromper, tá? Tá, estamos sim, tá? Tá ótimo, César. Bom, esse primeiro slide eu trouxe, ele representa acredito que seja uma peça de barro, ela é datada de 6.500 anos antes de Cristo, e representa a evidência mais antiga de malformações em humanos. Quando a gente vê essa peça, a primeira coisa que a gente vê é o caráter incomum, né, da natureza, do ser, né? E outra coisa que chama atenção é o nome. Chamaram essa peça de deusa, né? E por que chamaram ela de deusa, né? Eu acredito que chamaram de deusa porque os deuses são pessoas incomuns, são pessoas metafísicas, e o ser humano, quando viu essa peça, não comparou, né, não achou que fosse uma coisa tão comum, fosse uma coisa bem incomum. Acreditaram que fosse talvez uma coisa metafísica, uma coisa de outro mundo, e chamaram de Deus, e acabaram venerando essa peça. Um outro deus, já mitológico, podemos lembrar de Janus, o deus romano, né, o deus das mudanças e das transições. É um ser também com uma formação, ele tem duas faces, uma que olha para frente e outra que olha para trás. Chamaram de Deus das mudanças e das transições por causa dessa característica. E também deram nome ao mês de janeiro, porque é o mês que olha para frente e olha para trás. A questão das malformações intrigou muito a gente. O cachorro está incomodando, desculpe. A questão das malformações sempre chamou a atenção do ser humano, né? A gente tem registros de malformações desde épocas pré-colombianas, como essa figura aí que é encontrada no México, que também tem duas faces, três olhos. A gente vê muitas figuras de acondroplásicos em barros encontrados no Egito e em outras regiões arqueológicas. Então, são situações que chamaram a atenção, né, e muitas vezes esse caráter mítico, esse caráter metafísico da diferença, do incomum. Acredito também que muitos dos seres mitológicos que foram criados
talvez seja um reflexo daquilo que o homem observou durante todos esses anos, né? Figuras como Atlas, figuras como sereias e ciclopes, muitas vezes podem ser é, criações de algo que foi observado e que chamou atenção e que causou um certo espanto, né? E por isso foi chamado de Deus ou um outro ser metafísico. É interessante notar que também essa questão das malformações, o homem conseguiu perceber que elas eram muito mais comuns naqueles casais que tinham casamentos consanguíneos, né? E a partir daí começaram a apresentar as primeiras noções de parentesco. A gente vê na Bíblia, aliás, até na Torá, em Deuteronômio 27, 22, está escrito: maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e todo o povo dirá amém. As proibições de casamentos consanguíneos já eram comuns, né, na época antiga. Talvez por essa observação de que era mais comum a presença de malformações em casamentos consanguíneos. Mas somente no século XIX, com os estudos de Mendel, né, e as leis da segregação, é que começaram a desenvolver mais essas pesquisas e o estudo mais das malformações, e por que elas ocorrem, e por que elas se repetem, e por que certos casais têm mais tendência, né? E a genética começa a partir daí. E a evolução foi muito rápida. Em 1905, a primeira doença atribuída a uma herança monogênica foi a brachdactilia tipo 1. Em 1959, ou seja, não tem muito tempo, a síndrome de Down foi a primeira síndrome de malformação atribuída a uma alteração cromossômica. Vê que a questão demorou muito para engrenar, mas depois ela vai muito rápida. E por que é importante o estudo das malformações? Quando a gente pega a tendência temporal da mortalidade infantil, por exemplo, no Brasil, a gente vê que com a melhoria das condições sanitárias, melhoria das condições de saúde, houve uma queda importante da mortalidade infantil no Brasil. No entanto, quando a gente vê a proporção de óbitos infantis atribuíveis às malformações congênitas, a gente vê uma curva ascendente. E hoje, a gente sabe que as malformações, os óbitos infantis, né, atribuídos às malformações, representam a segunda causa de mortalidade infantil, perdendo apenas para situações relacionadas à prematuridade. Então, assim, o estudo das malformações hoje se reveste de grande importância. E qual que é a importância do diagnóstico genético em si? Primeiramente, permite que a gente conheça, lógico, a doença, aquela malformação em si. Conhecendo aquela doença, a gente tem um conhecimento da sua história natural e a gente permite que o casal entenda, muitas vezes, como é a evolução daquela doença, se ela é uma doença de mau prognóstico, de bom prognóstico, reservado ou não, e qual é o plano de tratamento para aquela condição. A decisão do manejo clínico adequado, permite a identificação de portadores. Portadores, em genética, é aquele que tem uma mutação, mas ele não é afetado, né? Normalmente são os indivíduos heterozigotos. A gente chama de, aquele que tem a doença, a gente chama de afetado. E também permite o aconselhamento genético, que é importante para a decisão daquele casal. Logicamente que o diagnóstico passa por uma história clínica bem detalhada, avaliar a questão da consanguinidade, história pregressa, se já houve casos semelhantes nas famílias, ou no próprio casal, identificar as malformações nas famílias, porque muitas das malformações elas podem se repetir, e sempre avaliar a questão de teratógenos, que tem uma parte importante aí na casuística das malformações. Bom, didaticamente, a gente poderia dividir as doenças genéticas em alguns grupos importantes, né? As doenças cromossômicas, as doenças por microdeleções, aquelas envolvendo o DNA mitocondrial ou relacionadas
a função mitocondrial. O grande grupo de doenças, que são as doenças monogênicas, que estão relacionadas à mutação em um único gene, e as doenças de herança complexa. A gente vai falar cada um deles, e o que a gente normalmente espera de pedir em propedêutica em cada um deles. As doenças cromossômicas, como o próprio nome diz, elas surgem por alteração tanto numérica quanto estrutural de um ou mais cromossomos. A doença cromossômica mais comum é a síndrome de Down. Eu paro aqui um pouco para falar sobre a síndrome de Down, no sentido de que hoje é uma das doenças mais bem estudadas, e a síndrome de Down, ela é de diagnóstico clínico. O cariótipo, ele tem a sua importância no sentido de identificar qual o mecanismo de trissomia, porque podemos ter trissomias livres, translocações, podemos ter mosaicismos, e isso é importante para a questão do aconselhamento daquela família, mas o diagnóstico da trissomia do 21, ele é clínico, a gente não precisa esperar o cariótipo para começar as intervenções necessárias para aquela criança, de ecocardiografia, fazer as intervenções todas necessárias. Algumas síndromes são mais difíceis de reconhecer, elas normalmente precisam do cariótipo, mas com um olhar mais crítico, a gente consegue identificar alguns padrões característicos que podem levantar a suspeita, por exemplo, de uma trissomia do 18, né? São crianças que têm um crescimento restrito, têm uma face muito característica, com micrognatia, normalmente eles têm esse pezinho, que é um calcanhar mais proeminente, que a gente chama de pé em mata-borrão, e um padrão característico de sobreposição de dedos, com o primeiro sobre o segundo e o quinto sobre o quarto. Outra malformação que a gente deve pensar quando encontra essas malformações características é a trissomia do 13. Normalmente a trissomia do 13 apresenta defeitos de linha média, né? Você normalmente tem quadros de hipotelorismo, que é a distância menor entre as órbitas oculares, alterações no nariz, que vão desde hipoplasia nasal até a rinia, defeitos de linha média palatais, como fendas lábio-palatinas, aplasia cutis, e polidactilias também são muito comuns em trissomias do 13. Uma outra doença cromossômica que é importante da gente identificar é a síndrome de Turner, e ela tem umas particularidades que no período pré-natal elas normalmente se apresenta como um feto hidrópico. Então, aquele feto hidrópico que tem higroma cístico importante do sexo feminino, sempre levantar a hipótese de síndrome de Turner. É interessante que a síndrome de Turner ela tende a ter perdas gestacionais quanto mais precoce a gestação, mas à medida que a gestação vai avançando, as perdas são menos comuns. E na fase pós-natal, a gente encontra crianças, meninas pequenas, que têm aqueles dismorfismos característicos de pescoço alado, que nada mais, nada menos são resquícios do higroma que se absorveu, e lá na adolescência a gente vai observar questões de infertilidade, de genesia gonadal. Outra doença cromossômica não raro da gente encontrar são as triploidias. Nas triploidias a gente tem alteração numérica do conjunto cromossômico, né? Nós podemos ter várias ploidias. Triploidias são as mais comuns, mas nós temos tetraploidias, que são alterações numéricas no conjunto cromossômico. Normalmente são doenças muito graves e incompatíveis com a vida. Bom, para esse grupo de doenças, chamadas doenças cromossômicas, nós temos o estudo cromossômico, né? O estudo cromossômico, o cariótipo, ele tem como objetivo identificar esse grupo de doenças ou, né, no caso negativo, eliminar a hipótese desse grupo de doenças. Normalmente o cariótipo, ele tem algumas características próprias, é um exame mais artesanal, ele necessita que uma amostra de tecido, pode ser sangue venoso, ou no caso do pré-natal, pode ser células amniócitos, podemos ter biópsia de vírus. Essas células são separadas, elas são incubadas, porque elas precisam crescer e se dividir
Por que ela precisa se dividir? Porque o cromossomo ele é só visto ao microscópio quando ele está em máxima esterilização, quando ele está em máxima condensação. E ele só está em máxima condensação quando ele está em metáfase. Então, a célula precisa crescer, precisa se dividir. Na hora que ela está em metáfase, o processo ele é congelado, ele é parado, as células são, o cromossomo são corados e vão ser analisados. Na hora que eles são corados, eles vão exibir aqueles padrões de bandeamentos, claro e escuro, dependendo da técnica, e eles vão ser analisados de acordo com suas características. O cariótipo ele tem a sua limitação, que é a resolução dele. Normalmente ele identifica alterações grandes, que vão de 10 a 8 a 10 a 9 pares de bases. Então, alterações menores o cariótipo não consegue identificar. E aí nós temos uma primeira limitação do exame, que são as microdeleções, as doenças monogênicas, né, as variantes de número de cópias que ele não consegue identificar, né? Então, nós temos uma primeira limitação do exame. O cariótipo ele pode ser efetuado com alguns padrões de coloração. O mais comum é o bandeamento GIMSA, que a gente vê os padrões claros e escuros a partir da coloração GIMSA. Uma característica que o cariótipo pode apresentar também são os mosaicismos. O que são os mosaicismos? Os mosaicismos, eles aparecem como duas linhagens, né, celulares, vindas de um mesmo zigoto. Então, quanto maior a proporção de parte alterada, mais grave vai apresentar aquele fenótipo. Então, o mosaicismo tem essa característica. Quanto maior proporção da parte normal, o fenótipo muitas vezes aparece mais leve. O mosaicismo, a gente tem que parar um pouco e sempre entender o mosaicismo, principalmente nas biópsias de vilo, porque existem variações, muitas vezes há concordância daquilo que a gente encontra na placenta e no feto. Normalmente, aquilo que a gente encontra em biópsia de vilo é a concordância com o feto, mas às vezes a gente tem mosaicismo confinado à placenta, às vezes nós temos mosaicismo confinados ao feto. Então, sempre que há uma discordância do exame, a clínica está discordando daquilo que o exame tem, é importante repetir, muitas vezes com uma amniocentese lá na frente, porque às vezes a gente tem um mosaicismo que é confinado a um tecido que aquele cariótipo pegou ou não pegou. Bom, passando um pouco para frente, nós temos um outro grupo de doenças genéticas que são as síndromes de microdeleções. As síndromes de microdeleções são alterações também pequenas, mas já a um nível que o cariótipo não consegue identificar. Alguns cariótipos conseguem identificar, os cariótipos de alta resolução, que tem uma resolução muito boa, um bandeamento muito mais aumentado, eles conseguem identificar algumas microdeleções, mas o cariótipo padrão, ele normalmente não identifica as microdeleções. Então, a gente precisa de outros tipos de exames. As microdeleções mais comuns que a gente vê no serviço de genética são a síndrome de Williams, a síndrome de Prader-Willi, a velocardiofacial, a síndrome de Angelman, e eu paro um pouco aqui na síndrome de Beckwith-Wiedemann, porque a síndrome de Beckwith-Wiedemann, ela é uma malformação que já é importante da gente suspeitar já no período pré-natal, porque ela tem algumas características importantes. A criança com Beckwith-Wiedemann é uma criança macrossômica. Normalmente ela tem defeitos de fechamento de parede abdominal, normalmente hérnias umbilicais ou mesmo onfaloceles, e elas apresentam uma macroglossia importante. Então, fetos macrossômicos com macroglossia e defeitos de fechamento de parede abdominal, sempre pensar em Beckwith-Wiedemann. Como a gente identifica no exame laboratorial as microdeleções, ou as microduplicações também, que o cariótipo não consegue? Existem algumas técnicas. Uma técnica mais simples chamada de FISH, que é a hibridização com uma coloração
por sonda. O que normalmente ocorre na questão do FISH? Vamos supor aqui nessa imagem aqui que eu estou procurando uma deleção, um diagnóstico de, estou pensando numa síndrome velocardiofacial, em que você tem uma deleção na região 22, né, do cromossomo 22, na região Q, 1.2. Ela ocorre em heterozigose. Então, o que o FISH me faz? Ele identifica o cromossomo 22 com uma sonda com uma cor. No caso aí, ele está identificando o cromossomo 22 pela cor verde. Então, o que ele mostra? Eu tenho 2 pontos verdes, então eu tenho 2 cromossomos 22. Beleza. Agora ele pega uma outra sonda específica para a região Q1.2, que é a sonda vermelha, e se ela estiver ausente, ele não vai apresentar. Então, no indivíduo normal, nós temos 2 pontos vermelhos, quer dizer que eu tenho as 2 regiões normais, e no paciente aqui nós temos um ponto só vermelho, quer dizer, o outro cromossomo não tem a região, ou seja, ocorreu uma deleção, feito o diagnóstico pelo FISH. A vantagem do FISH é que você não tem que fazer cultura para cariótipo, né? Os 2 quadrinhos embaixo mostram que o exame foi feito nas células da intérfase, ou seja, não é preciso fazer o cultivo para identificar. Obviamente, gente, que quando a gente está pensando nesses exames, a gente já tem que ter uma hipótese diagnóstica. Por quê? Porque esses exames são direcionados. O FISH é para velocardiofacial, FISH para síndrome de Angelman, FISH para tal, FISH para tal. Então, aí a gente já tem que ter uma ideia, baseado na história clínica, baseado no exame físico, para pedir o exame corretamente, porque os exames já estão direcionados para aquela doença. Um outro tipo de exame, o mais barato, é o PCR, que a gente conhece, que permite a identificação também das regiões faltosas através do PCR e da corrida de eletroforese. Muitos laboratórios fazem um exame de MLPA, que na verdade consiste de um PCR multiplex, que ele é capaz de analisar várias doenças, numa única análise. Também a gente tem que pensar, já ter uma ideia da hipótese diagnóstica, porque o laboratório vai usar aquelas sondas de acordo com a sua hipótese. Quando a gente não tem uma ideia daquilo que a gente está procurando, né, a gente ainda não tem uma certeza, uma hipótese diagnóstica, o exame do CGH-Array veio para tentar identificar essas regiões subcromossômicas, tanto microdeleções quanto microduplicações. E o que ele faz? Ele permite identificar alterações cromossômicas não balanceadas através de todo o genoma em um ensaio único. Ele é capaz de detectar ganhos, tanto duplicações ou perdas, que são as deleções, de segmentos cromossômicos no genoma, alcançando uma resolução muito mais alta do que aquela obtida pela cariotipagem. Existem 2 tipos de array. Nós temos o CGH, que ele faz uma hibridização comparativa através de um DNA de referência, e esse exame já é muito usado na questão do pré-natal, e ele tem aumentado o diagnóstico de aproximadamente 6%, acima do que o cariótipo convencional revelaria. E nós temos também o SNP Array, né, que ele funciona basicamente a mesma coisa, só que ele não tem um DNA de comparação, ele já tem uma matriz de SNP Array para comparar. Ele, além de detectar essas alterações de número de cópias, que são microdeleções ou duplicações, ele tem outras informações clínicas que podem ser úteis e extraídas de gráficos genómicos gerados a partir desse exame. Ele pode identificar dissomias uniparentais, que são genes vindos do mesmo genitor. Ele pode identificar mosaicismos, identificar a zigosidade, ele pode identificar a presença de contaminação de células maternas, ele pode identificar a origem do progenitor, ele pode identificar se houve a questão de consanguinidade ou não. Então, para as
deleções e microduplicações, nós temos esses exames. Normalmente, quando a gente não tem uma hipótese mais definida, a gente utiliza o CGH, ou o SNP Array, e quando a gente tem uma hipótese mais forte, que a gente tem quase um direcionamento para aquela doença, a gente pode pedir exames específicos, como o FISH, o PCR e o MLPA. Quais os benefícios adicionais do Array em relação ao estudo cromossômico? Bom, ele é capaz de definir com precisão uma região de desequilíbrio, né? Ele pode identificar os rearranjos de novo, ou rearranjos novos, aparentemente equilibrados. Ele não depende da cultura de células, porque ele pega o DNA direto e oferece uma oportunidade de um tempo de resposta muito mais rápido do que o cariótipo apresenta. Bom, avançando no grupo de doenças genéticas, nós temos o grande grupo de doenças genéticas, que são as doenças monogênicas. Elas representam 3 a cada 4 indivíduos a cada 1.000 nascidos vivos, e o OMIM, que é um registro de doenças monogênicas, ele lista mais de 3.900 doenças que exibem esses padrões mendelianos de doenças monogênicas. As doenças monogênicas são aquelas que a gente conhece que exibem padrões dominantes, recessivos ligados ao X. Logicamente que quando a gente vai pedir um determinado exame para doenças monogênicas, a gente tem que ter em mente esses conceitos, né? A doença é dominante, né? Provavelmente esse exame vai mostrar. A doença é recessiva, provavelmente eu vou direcionar para um determinado exame, e assim vai. Por isso que é importante a anamnese bem feita, um heredograma com pelo menos 3 gerações, para a gente fazer um retrato daquela situação para direcionar a questão dos exames. As doenças dominantes, elas são definidas são indivíduos que têm uma mutação em um único alelo, e aquela mutação é suficiente para a doença se manifestar, né? Normalmente a gente vê num padrão de doenças dominantes, autossômicas dominantes, indivíduos de ambos os sexos afetados, porque envolvem cromossomos autossômicos, e normalmente não saltam gerações, né? Um exemplo é a acondroplasia. As doenças recessivas ocorrem quando eu tenho 2 mutações em ambos os alelos do gene, né? Nas doenças autossômicas recessivas, aquele indivíduo que possui apenas uma mutação, ele é chamado de portador, e o portador, em genética, ele é assintomático, mas ele pode transmitir aquela mutação para a prole seguinte. Normalmente a gente vê no heredograma indivíduos de ambos os sexos afetados, porque são doenças autossômicas, e que também saltam gerações, porque muitas vezes o alelo mutante está escondido dentro de um portador, e esse portador não manifesta doença, manifestando só lá na frente, quando encontra também um outro portador como parceiro. As doenças recessivas ligadas ao X, elas ocorrem da mesma forma que as outras doenças recessivas autossômicas, elas necessitam de 2 mutações no gene para que a doença se manifeste. No caso aí, nós temos genes ligados ao cromossomo X, ou seja, para uma mulher ser afetada, é necessário que eu tenha 2 mutações, uma em cada X. E por que a gente vê essa doença mais afetada em homem? Porque o homem só tem um X, e se esse X tiver a mutação, ele é suficiente para manifestar a doença. Então, a gente vê essas doenças mais comuns nos homens. É óbvio que existem doenças recessivas ligadas ao X nas mulheres, mas normalmente são doenças mais leves, tipo daltonismo, e outras situações. As doenças mais graves, normalmente a gente vai observar em homens, porque a condição sine qua non para que uma mulher com uma doença recessiva ligada ao X tenha uma doença grave, por exemplo, é que o pai seja também afetado, né? O que é mais difícil de acontecer.
Então, normalmente a gente vê heretogramas com indivíduos, normalmente homens afetados, quase sempre homens afetados, e saltando gerações, mostrando a característica da recessividade do gene. Para esse grupo de doenças monogênicas, é sempre importante, gente, isso não é difícil, fazer um heredograma com no mínimo 3 gerações, porque a gente consegue ter um retrato, né, daquela família e a gente consegue direcionar muito para o raciocínio clínico daquela situação. Quando a gente tem uma hipótese muito bem formada daquela doença, a gente pode pedir o sequenciamento daquele gene, um gene específico, lembrando sempre que exames de genética específicos para uma determinada doença, muitas vezes ele é ingrato. Por quê? Se o exame mostrar que ocorreu a mutação, beleza, a gente resolveu o problema. Se ele mostrar normal, a gente apenas descarta aquela doença e partimos do novo raciocínio. Alguns laboratórios utilizam também o chamado painéis de genes. O que são painéis de genes? Baseado num quadro mais geral, ele analisa grande número de genes, normalmente relacionados àquela doença. Por exemplo, esse painel que eu coloquei na tela é um painel de genes para doenças esqueléticas, displasias esqueléticas. Então, o que o laboratório analisa? Ele sequencia todos esses genes relacionados às displasias esqueléticas mais comuns, né, permite uma probabilidade maior de se encontrar uma determinada displasia esquelética do que se você procurar doença por doença. E o grande exame do momento é o chamado sequenciamento do exoma, né? O que é o sequenciamento do exoma? O sequenciamento do exoma permite sequenciar todo o exoma. E o que é esse sequenciamento? Ele sequencia os exons, né? O DNA ele é composto de exons e introns. Os exons são as partes codificantes e os introns são as partes não codificantes. Então, ele sequencia todos os exons. E aí tem algumas particularidades. Normalmente, o exoma, ele é mais fácil de identificar casos familiares, casos que apresentam consanguinidade ou casos de populações isoladas. Isso por quê? Porque eu considero o exoma como um exame assim, de detetive. Quando o exame sai, ele vai mostrar todas as variantes que o indivíduo tem. Mas nós temos variantes em heterozigose, que não causam problema nenhum. Nós temos variantes que são polimorfismos, que não causam problema nenhum, né? E então a gente tem que fazer um processo de detetive para eliminando situações até chegar naquilo que a gente, né, que a gente está procurando. Então, por exemplo, nesse quadro mostra um exemplo de um exame que mostrou 4 milhões de variantes. Não tem como eu apresentar um laudo de 4 milhões de variantes. Então, eu começo a eliminar aquelas que estão localizadas dentro de dentro ou próximo de um exon, eu coloco, né? Então, eu já diminuo para 80 mil variantes. Eu elimino aquelas que são demasiadamente frequentes, né? As variantes frequentes talvez não me interessam as mais raras, então, eu diminuo mais ainda. Eu tiro aquelas que são sinônimas, né? Eu tiro aquelas que não têm efeito sobre o splicing do RNA mensageiro, então diminuo mais ainda, para 200. Eu ajusto para aquilo que o médico me falou. É uma doença recessiva? Não, então vou buscar aquelas variantes que estão em homozigose. É uma doença dominante? Não, então vou ajustar para uma mutação nova. E aí eu vou eliminando, e aí eu consigo identificar, muitas vezes, aquele gene, aquela mutação para aquela doença. É interessante notar muitas questões éticas dessa questão do exame, porque o exame mostra tudo. Muitas vezes mostra até doenças de genes de mutações, até para doenças oncológicas. E aí a gente tem um dilema ético, né, de dizer se não foi aquilo que foi procurado, né. Por fim, eu apresento o grupo das chamadas doenças com herança complexa. Antigamente, esse grupo era chamado de doenças multifatoriais. Por quê? Porque elas ocorrem por interações complexas entre fatores genéticos e ambientais. O grande grupo de doenças de herança complexa são os defeitos de fechamento de tubo neural, né? Cada vez
vez mais, minha tendência são cada vez mais, poderemos chamar de fatores epigenéticos. Eu acho que a epigenética cada vez mais vai entrar aí no estudo das doenças complexas. E o que a epigenética é? Na verdade, é uma ciência que está cada vez mais proeminente aí na literatura médica, e a epigenética é isso, é a ciência que estuda o conjunto de modificações em nosso material genético, que alteram a maneira como os genes são ativados ou desativados, mas que não alteram a estrutura dos genes, né? Então, é uma ciência que eu particularmente gosto muito, estudo muito sobre epigenética, e ela é uma ciência desafiadora, porque a gente não estuda a estrutura, não há alteração na estrutura dos genes, tanto para mais quanto para menos. O que ocorrem são alterações fora dos genes que ativam, ligam ou desativam ou desligam certos genes que vão causar manifestações fenotípicas diferentes. A epigenética, acredito que seja a próxima saída para o futuro, né? Então, é um desafio cada vez mais estudar essas doenças epigenéticas, né? E quando a gente pensa em futuro, a gente pensa que é uma coisa muito distante, e cada vez mais que a gente vê que o futuro é só abrir a porta e a gente encontra o futuro do lado do outro cômodo da casa. Bom, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Assim, agradeço imensamente pelo convite. Estão aí os meus contatos e eu estou sempre à disposição. Agradeço demais. Muito obrigado. Nós agradecemos, viu, doutor César? Uma aula espetacular, né? Sempre dar uma clareada nesse assunto, né? Que veio lá desde o início, foi ótimo. Acho que foi uma boa pincelada para o nosso encerramento do ano. A professora Luana pode fazer as considerações dela e depois, quem quiser tirar alguma dúvida, será ótimo. Obrigada, gente. Estou tentando voltar aqui para ver vocês aqui, gente. Espera aí. Mas pode falar que eu estou ouvindo. Você pode... Volta lá no Meet. Eu voltei, aí. Mas minha tela ficou escura. Não sei por que não. Ah, não, agora voltou. Aí foi interromper a apresentação. Pode interromper não. Ali, ó. Espera aí, gente. Desculpa, eu vou fechar aqui. Ó. Fica tranquilo. Aí pode parar a apresentação, que aí você vai ver a gente melhor. A apresentação, para. Aí. Tá vendo, Gabriel, né? O César, isso é um problema de DNA. Você vai bem, isso. Data de nascimento, diga. Parabéns, Cezinha. Conseguiu. Gente, não, aqui a brincadeira. Desculpa, porque a gente é colega de longa data, né, professor César? Mas sumiu, gente. Eu acho que o César saiu, não? Uai, tô achando que ele saiu também. Eu acho também. Mas ele volta. Vocês sabem que nós formamos juntos, gente? Ai, não sabia, Marcinha. Essa é da minha turma, foi do meu grupo de 10, a faculdade inteira. Ó. Olha aí. Você quer ir falando aí, Luana, até ele voltar? Na verdade, eu ia fazer algumas perguntas para ele. Ah, então peraí, deixa eu ver se ele está tendo alguma dificuldade aqui, peraí. Que aula, hein, gente? Não, maravilhosa. Sensacional, hein? Para a gente dar uma clareada aí nesses exames, assim, para a gente ter mais, assim, mais conhecimento do que o exame pode ajudar, né? E para a gente não ficar refém, né? E saber dos limites e o que exatamente o exame está te mostrando, né? A gente nesse lado... Olha o Cezinha aí. Aí entrou de novo. Tá com o telefone. Já estava te denunciando aí que isso é problema de DNA, viu? Tá mutado, César. Doutora Márcia, minha chefe. Chefe? Nada. Muito grande. Você tá joia? De estudos, viu, colega? Ah, muito bom. Bacana. Vamos te ver.
César, eu queria, né, em primeiro lugar, te agradecer aí pela aula tão esclarecedora, tão brilhante, que, né, muitas vezes, né, que a professora Amanda estava falando aqui, a gente entender, né, o que a gente tem que fazer em determinadas situações clínicas e qual exame a gente solicitar é de fundamental importância, né, principalmente que a gente está aí numa era aí crescente, né, de interrogar aí a capacidade do genoma, né, humano e o que ele pode trazer de resposta para a gente aí, né, na prática clínica, o tanto que a gente, às vezes, fica angustiado com determinadas situações, né, então, o quanto que esclarece isso, né. Então, eu queria perguntar, assim, na prática clínica, como que você vê, né, principalmente na saúde suplementar, né, a gente vê com mais frequência, né, a solicitação do exoma, principalmente naqueles casais que são consanguíneos, a gente sabe que tem as limitações aí, né, e os problemas também em relação à própria interpretação, né, que é tão variável, né, de laboratório para laboratório, tem a questão também dos bancos, né, de genes mesmo, né, de codificação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, em relação a isso, quando a gente fala desse aconselhamento mesmo. Essa é uma questão importante demais, Luana, porque quando a gente pega um resultado de um exame genético, como eu disse, né, no nosso DNA a gente tem variantes que são patogênicas, mas nós temos também polimorfismos, e nós temos variantes que são benignas, nós temos variantes, as chamadas variantes de significado incerto, que muitas vezes aparecem nos nossos exames, e esse é o grande desafio, né, esse é o grande desafio, porque temos que relacionar com a clínica, né, entender realmente se aquela variante ela corresponde àquilo que o casal vem, que o feto muitas vezes vem apresentando, ou um paciente vem apresentando. Então, a questão da interpretação do exame é uma coisa assim, complicada mesmo, né? Porque as variantes elas vão se apresentar aos montes, né? Então, assim, será que aquela variante realmente ela é patogênica, ela corresponde àquela doença? Né? Muitas vezes não está relacionado, e a gente pode dar um diagnóstico errôneo para aquele casal. Né? Pedir o exame é fácil, né? Os laboratórios vão fazer e, né, torta e direito. Mas é importante a questão da interpretação, né, correlacionar com a clínica mesmo do paciente. E outro desafio também, né, que a gente também vê com uma certa frequência, né, atualmente, assim, é que, às vezes, né, a gente vê solicitação de exoma sem a realização de um microarray, né, prévio, né, para a gente ver aí, né, as microdeleções, as Às vezes só duplicações, né? às vezes um array é suficiente naquilo que a gente está pensando em uma alteração cromossômica, né? Porque o exoma vai identificar para a gente as monogênicas, né? As monogênicas. As alterações grosseiras ele não vai identificar, né? Então é importante a gente ter o raciocínio clínico para a gente pedir, porque às vezes é um gasto a menos para aquele casal, né? Exatamente. Eu acho que as minhas perguntas eram essas, então vou abrir para quem tiver. Professora Lamanda, é maravilhosa. É claro que eu tinha que me manifestar aqui. Eu não sei se vocês estão me escutando bem, eu não vou abrir o vídeo, porque a transmissão aqui é ruim. Vocês estão me escutando? Sim. Vamos. Cezinha maravilhoso, professora. meus coleguinhas maravilhosos. Eu quero só corroborar aqui, dar os parabéns e corroborar aqui essa fala da Luana com relação exatamente a esse uso criterioso desses exames, sabe? Uhum. Nós estamos frente assim, uma avalanche de recursos tecnológicos para fazer diagnóstico, e essa questão do exoma, do mapeamento, é muito importante. A gente tem que remeter ao nosso código de ética, que a gente tem que pensar na beneficência e na não maleficência. Porque muitas vezes, no afã de você estar, às vezes, ajudando, ou você está se recorrendo a recursos tecnológicos de exames maravilhosos, há um apelo laboratorial, porque isso realmente gera, né, uma questão aí de dinheiro, de lucro, né?
nós precisamos, como formadores de opinião, como professores, ter muita consciência do realmente qual o benefício e qual aquela paciente que iria se beneficiar de um mapeamento como esse. Se a gente não vai gerar, é mais pânico, não vai gerar, daqui a pouco, a paciente, frente ao resultado desse, vai querer tirar mama, ovário, isso e aquilo. Então, estamos aqui com o Clécio aqui, então, eu acho muito importante. Eu queria só complementar para você aí, César, na questão de rastreamento e diagnóstico, sabe? E voltar lá atrás, assim, na questão do rastreio, porque nós temos aqui um país que não permite aborto, mas nós temos um país que permite o aconselhamento, né? E aí voltar só na questão que você abordou muito bem, do cariótipo mesmo, lá atrás, na questão do rastreamento, quando que, de fato, vale a pena rastrear, porque hoje a gente tem métodos de rastreamento ultrassonográficos, né? E a gente vai se deparar muito com translucência, com esses outros métodos, ou com idade materna avançada. Só queria que você reforçasse o cariótipo como rastreamento. Sim. Obrigada novamente. É de grande importância, né? De grande importância, e a gente tem que levar em conta a epidemiologia, as malformações encontradas, porque algumas malformações estão mais relacionadas a estarem associadas a uma doença cromossômica, outras malformações são malformações menores, então temos que tentar fazer uma propedêutica boa, um ultrassom adequado, né, correlacionar com a história familiar, com a idade do paciente, né, se tem história parecida, como é que está aquela questão, para a gente poder pedir o cariótipo, né, no momento certo, na identificação dessas doenças cromossômicas. Ela passa, o pedido do cariótipo passa por uma consulta bem feita na identificação dessas malformações, se são malformações maiores e menores, e por um rastreio ultrassonográfico, ecocardiográfico bem feito, né, para a gente não sair pedindo também cariótipos que não são necessários. Só fazendo um gancho, já vou abrir para o professor Clécio, só fazendo um gancho aqui nessa sua fala, César, que até o American College e a Sociedade de Medicina Materno-Fetal, né, coloca aí, desde 2013, né, depois aqueles 2 trials que falam, comparam mesmo o cariótipo com o array, né, que ele seria melhor do que o cariótipo convencional. Só que a gente sabe que a nossa realidade não é essa, né? E aí eu queria ver também, assim, o que você acha disso? Porque, Sem dúvida, mas acho que o cariótipo, assim, resolve muita coisa, né? Ele ajuda bastante. É lógico que o cariótipo, a gente tem que batalhar para que ele seja bem feito, para que a técnica seja bem feita, porque muitas vezes a gente recebe, assim, células que não crescem, situações que a gente fica, a gente pede o exame e às vezes o exame não é nem que fala que é normal ou alterado, não cresceu, ou não foi permitido a técnica adequada. Então, assim, a gente tem que batalhar para que um exame seja bem feito, né, tenha o máximo de qualidade possível, que ele permite uma boa satisfação, porque é o que a gente pede. Logicamente que se a gente tivesse um array, logicamente a gente identificaria situações, mas temos que batalhar para aquilo que a gente tem e melhorar aquilo que a gente tem, né, porque a gente não pode andar para trás. obrigada. Professor Clécio? Bom dia a todos. Parabéns, professor. Parabéns, professor César. Tudo bem? Obrigado a você pela aula, parabéns. Na verdade, eu queria provocar um pouquinho a questão da discussão bioética. A professora Lamanda já adiantou um pouco da questão do que eu ia estar comentando, porque, na verdade, assim, além da medicina, eu tenho formação em direito também, e apesar de não exercer, eu gosto muito da interface entre medicina e o direito. E uma das coisas que a gente mais lida em relação a essa questão do aspecto ético e a medicina fetal diz respeito a 2 situações que entram, de certa forma, em algum grau de conflito, que é a questão do chamado direito do nascituro versus direito da mãe, direito do casal.
E aí a gente entra nessa discussão toda sobre até que ponto ou até quando vai o limite de um ou outro, ou seja, você pensar na defesa do feto, do nascituro, e até onde vai ou pode ir o direito da mãe de requerer ou de pleitear alguma investigação nesse sentido. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a questão da genética médica é a ciência do futuro, particularmente pelo fato de eu trabalhar muito na área de oncologia mamária. A gente vê muita oncogenética muito permeada no que a gente tem feito, e cada vez mais na abordagem das mulheres com câncer de mama, a gente trazer a oncogenética para dentro da discussão do planejamento de toda a sequência do que vai ser feito. Isso também extrapola um pouquinho para a gente trazer nessa discussão da questão fetal. E você comentou em relação a essa questão da complexidade que envolve o diagnóstico de uma série de questões, prevendo aí o futuro daquela criança que vem a nascer. Aí a pergunta que eu queria fazer são duas coisas. Primeiro, essa questão do diagnóstico intraútero. Como é que é o manejo prático que hoje vocês fazem para orientar? Porque a minha preocupação, a minha visão que eu queria trazer essa discussão aqui eu não posso criar simplesmente um problema. Eu tenho que gerar uma situação e ter a solução para aquela situação que eu estou ali colocando. Então, a gente vê e cada vez mais assiste um avanço na questão das intervenções intraútero, na abordagem terapêutica da questão do feto, mas algumas situações não são tão simples da gente lidar na questão do manejo, do controle, do reparo daquela condição que você ali diagnosticou. Então, assim, como é que é o trabalho que vocês fazem no sentido de orientar e decidir fazer ou não fazer alguma abordagem ou algum diagnóstico daquela gestação? E a outra pergunta é a questão, pensando aí no que você comentou no final da sua apresentação sobre a questão das doenças ou do risco de doenças oncológicas, entra aí a questão neurológica, questão da bioética aí, da seleção, que de repente numa coisa futurista você pode imaginar. Quem decide que fazer? Coisa maravilhosa, isso é 1 ano de centro de estudo. Pois é. Para mais 1 ano, já temos assunto para 1 ano, viu? Pois é. Quem é que decide isso? As questões éticas, elas são colocadas justamente por ser uma questão contingente, né? A ética, ela aborda isso, a possibilidade de ser outro, né? A possibilidade de agir de forma diferente. No ponto de vista da genética, tudo que a gente aborda e tudo que a gente coloca é decidido com o casal. Nada passa pela conversa com o casal. Naquilo que o casal espera, naquilo que o casal deseja, e a gente coloca, esses exames podem mostrar isso, esses exames podem mostrar aquilo, muitas vezes relacionados até a alterações predisposição até a doenças oncológicas. Será que o paciente vai querer receber aquele exame? Porque muitas vezes o que acontece, professor Clécio, às vezes você tem uma pesquisa que você sai pesquisando à torta e à direita em um determinado exame e encontra, por exemplo, um gene para predisposição a uma doença que vai ser manifestada lá na frente, né? Se você tem que abordar essa questão, tem casais que tem pacientes que se recebem uma notícia dessa, a doença já apareceu no momento. Ela não vai aparecer daqui a alguns anos. Para ele já apareceu agora. Então, são conflitos éticos interessantes que tem que ser discutido em cada momento, que cada um tem a sua história, né? E cada um tem o seu jeito de pensar. Acredito que essas decisões das condutas, talvez o professor Alamanda, o professor Henrique, podem dar uma opinião melhor. Gabriel? Já que eu fui provocado? Foi. Bom, Eu te provoco. Isso faz parte do dia a dia. Professor, a gente assume a definição e muitas das vezes a gente apoia a decisão do casal na tomada daquilo que eles querem. Quando o casal ele é informado, que essa é a nossa obrigação, informar, passar o máximo possível das informações, ajudar para que eles tomem a decisão, muitas das vezes essa decisão, para ser tomada, ela passa por uma consulta com a neonatologista, com a genética, passa por uma avaliação com o psicólogo, com a própria enfermagem também.
que vai ajudando. Se eu entendi do ponto de vista legal, quando o casal faz opção pela interrupção da gravidez ou antecipação do parto, a gente também faz a assessoria naquilo, seja em todos os relatórios ou toda a orientação, e mesmo quando você tem um resultado favorável do ponto de vista da autorização judicial, na internação e na tomada da conduta. Quando o casal faz opção por não realizar o exame ou não quer fazer aquele exame, nós apoiamos exatamente da mesma forma, continuamos acompanhando e vamos seguindo. Mas o mais importante é orientar para ajudar que o casal participe da tomada da decisão. Uhum. E vou só complementar aqui a tabelinha com o professor Henrique, colocando as situações em que ou a paciente não quer fazer o exame, né, ele não quer um diagnóstico, nós estamos frente a um quadro de alguma malformação, que a gente tem um prognóstico incerto, ou então mesmo um prognóstico que às vezes já é pré-definido como malformação grave, e muitas vezes ela não vai obter a autorização judicial, porque não se enquadra, né, nos critérios, que seriam só a anencefalia. A gente aborda desde o pré-natal, após uma avaliação multidisciplinar e compartilhado com a família, a questão dos cuidados paliativos. E a gente vê uma diferença muito grande quando essa abordagem é feita desde lá no pré-natal, e quando então a paciente chega no hospital, ela já tem a informação, a gente vê mesmo com desfechos desfavoráveis, um comportamento da família muito, muito positivo no sentido da aceitação, do compartilhamento desses fetos que têm malformações graves. Uhum. Há um exemplo muito, muito claro, por exemplo, é a síndrome de Potter, outras malformações em que não é permitido, né, a antecipação do parto. A gente vê com essa conduta, com essa conversa, que aí a gente remete à essência da medicina, que é essa, né, de tentar aliviar o sofrimento, e há várias formas de aliviar, para além da questão da antecipação do parto para essas famílias. Então, só complementar a tabelinha aí com o Henrique, é uma abordagem que a gente faz lá no pré-natal, multidisciplinar. É isso. Joia, obrigado. Eu acho que foi excelente, né, essa questão, né, esses dilemas éticos, eles fazem parte do nosso cotidiano, a gente precisa realmente abordá-los, né, e não só em relação à genética e medicina fetal, mas dentro da ginecologia obstetrícia, a professora Lamanda falou, né, assim, dá para poder fazer mesmo, professora, muita aula no centro de estudos, né, nossa especialidade, ela está muito relacionada a todas essas questões. Queria ver se alguém tem mais alguma consideração, alguma pergunta, né? E finalizar, então, o Centro de Estudos de 2022 com uma excelente aula do Dr. César, né? Uma discussão maravilhosa da Luana e de quem participou. Queria agradecer, né, aqui esses 3 anos que eu fiquei, né, no Centro de Estudos. Próximo ano não serei eu que estarei aqui na coordenação. Um outro professor vai ficar também, né? Vai me substituir, acho que estão finalizando aí os acordos, né? Não vou dar esse spoiler. Depois a professora Márcia e o professor Gabriel apresentam oficialmente, né? E queria agradecer novamente todo mundo que me ajudou e apoiou e participou ativamente para que o Centro de Estudos continuasse acontecendo. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Obrigada, professor César. Obrigada. Aplausos para a hoje. Mari, aplausos para o César e aplausos para todos vocês, viu? Acho que a professora Dilma quer falar. Gabriel? Certo, aqui tá meio travado, mas deu certo aqui. César, parabéns, né? Obrigado, cara. Parecerem algo fácil, e o que não é de forma alguma, né? Você consegue colocar de uma didática, de uma clareza muito grande. Então, assim, queria só parabenizar você mesmo, agradecer pela sua parceria, pela amizade, né? E nosso departamento está sempre portas abertas para você que nos brindar com essas belíssimas aulas, viu? Muito obrigado. Obrigado, cara. Obrigada a todos.
Então, ótimo, gente. Obrigada, viu? Obrigado. Até amanhã, né, gente? Até amanhã, Até nosso amanhã. simpósio, né? Obrigada. No Gov Meeting. Obrigado, Mariana, Luana, Esperamos obrigado. vocês amanhã. Obrigada, César. Tchau, gente. Já Bom tô dia. muito Bom dia. Tchau, doutora Márcia.